Bom, pessoal, 10h05. Inicialmente, é um prazer enorme estar recebendo todos vocês aqui que estão atendendo ao nosso convite. Eu sou Celso Santana, eu estou aqui como diretor de administração e logística substituto, né, substituindo a nossa diretora Lucimar Riso durante essa semana. E aqui nós estamos com parte da nossa equipe, né, de BIM. Aqui nós temos o Celso Tainan, meu xará, né, e também a Melissa Sá, que vão conduzir aqui essa apresentação com vocês. Esse é o segundo momento, né, o nosso segundo encontro, onde no primeiro a gente fez uma apresentação mais geral, né, do que é o BIM, e nesse segundo agora a gente vai falar um pouco mais de normativos, né. Lembrando que a nossa intenção aqui é muito de divulgar conhecimento, né. Nós sabemos que aqui o MGI, embora já tenha dado alguns passos no sentido de adoção integral do BIM, nós também somos aprendizes, né. O ponto é que nós apenas estamos alguns passos de desenvolvimento mais trabalhado, né? Já temos alguns modelos BIM, já fizemos o caderno também, então, dentro até do que os normativos que aqui serão tratados dizem que são necessários para que a gente inicie a introdução, a gente pode dizer que a gente já fez um pouquinho desse caminho. Então, novamente agradeço demais, né, a presença de vocês. Para a gente é muito importante fazer o compartilhamento, porque uma vez que a gente compartilha, a gente também busca e consegue muito conhecimento do que vocês também eventualmente já estejam fazendo aí nos órgãos em que vocês fazem parte. Então, eu acredito que é um momento de enriquecimento mútuo e a nossa intenção, sem dúvida, é prosseguir compartilhando o que a gente conseguiu até o momento, porque isso, sem dúvida, vai ajudar a gente também a ter as passos que a gente precisa dar aqui. Vou passar a palavra agora para a Melissa, ela vai se apresentar, e aí a gente já vai começar aqui a nossa conversa, tá bom? Mais uma vez, muito grato a todos. Obrigada, Celso. Bom dia, pessoal. Então, como o Celso já me apresentou, meu nome é Melissa, eu faço parte aqui da CEGEP, eu sou arquiteta, e aí é muito importante a gente frisar essa parte, né? A gente está no processo de evolução aqui dentro da CEGEP, não só a equipe como um todo, mas até nós como profissionais, né? Então, a gente está fazendo regularmente capacitação, participando de eventos, então o que a gente traz um pouco aqui já nem é muito assim, a gente já está, a gente participou de um evento recente, então a gente já está trazendo algumas coisas novas, né, que a gente também já está aprendendo também. Eu vou compartilhar aqui minha tela e aí vou começar a nossa apresentação. Então, como o Celso falou, esse é um segundo momento. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje talvez não tenham participado, né, desse. Vou falar. Então, esse é um segundo momento, né, que a gente está compartilhando um pouco do que a gente já acumulou nesse tempinho por aqui. O intuito não é esgotar os assuntos, é bastante isso, lançar um pouco do que a gente já tem e disseminar um pouco do que a gente tem, né? Compartilhar e, de repente, até estabelecer algumas parcerias, tirar algumas dúvidas. Então, só recapitulando, né? Então, o que é o BIM? É uma tecnologia, né? Tecnologia de modelagem, mas também é um conjunto de processos associados, né? Para a gente produzir, comunicar, principalmente modelos de construção, né? E aí, apesar da gente estar relembrando, a gente apresentou esse slide no primeiro encontro, eu trouxe, achei importante a gente sempre frisar, né? Que é um conjunto, né? Então, tem os pilares do BIM, que é processos, pessoas, políticas e tecnologia, mas que cada um tem o seu papel, né? Então, é sempre importante. Muita gente começa achando que precisa contratar o software, e, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem todo um processo para
para consolidar uma implementação. Então, você precisa pensar nas pessoas, você precisa pensar em como os setores estão estruturados, quem que vai liderar esse processo de implementação, quais vão ser as responsabilidades dentro desse processo de implementação, quais são as normas, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje para trazer um pouquinho das normas que direcionam uma possível implementação dentro do BIM. Apresentando um pouco de quem somos nós, né? Então, a gente faz parte da Coordenação Geral de Infraestrutura Predial, dentro da Diretoria de Administração e Logística. Então, esse processo aqui dentro já começou ali em 2021, que a gente começou com o desenvolvimento de alguns projetos pilotos. Então, a gente já vem de um processo de aprendizagem da equipe bem importante. Já existiu também uma consolidação técnica, então a gente está com alguns colaboradores que já têm um conhecimento avançado, então isso foi bem importante para a gente chegar até aqui. A gente tem o CEBIM hoje, né, que é um núcleo que trabalha essa implementação, como estruturar isso, como normatizar, como padronizar e os últimos momentos que foram bem importantes, né? Então, a gente tem um guia prático publicado de diretrizes do BIM que serve muito para padronizar e todos falem a mesma língua, né? A CEGERP hoje ela participa do Colabora Gov, então a gente trabalha com 13 ministérios, então são 21 edifícios dentro da esplanada. Então a gente tem uma metragem construída aqui de que a gente tem essa gestão muito alta. Então a gente precisa de ferramentas para otimizar esse trabalho de gestão e para ter segurança também nessa tomada de decisão, porque são 350 mil metros quadrados, né, de área construída. E aí, por que BIM, né? Porque é uma ferramenta realmente para auxiliar as equipes, não só de engenharia, não só de arquitetura, para auxiliar as equipes de planejamento, de gestão de ativos. Então, ela vem para acrescentar, né, para dar mais confiabilidade a esses processos, né? E aí, será que um software único talvez resolva a implementação? E, na verdade, não, né? A gente vai perceber que tem milhões de softwares hoje no mercado e que cada software vai ter uma função e que talvez você vá precisar de um ou dois para implementar na sua instituição. E como começar, né? Eu acho que o caminho é exatamente esse. Buscar um pouco de conhecimento, uma capacitação, buscar fontes de informação, e principalmente capacitar antes de tomar qualquer decisão, né? E hoje a gente já tem um entendimento que o BIM não é exclusividade para engenheiros e arquitetos. A parte de gestão, a parte de administração, ela precisa ter um conhecimento mínimo, né? Principalmente por causa do volume de contratações. Então, se você participa de uma contratação em BIM, você vai precisar de um certo conhecimento para saber do que as pessoas vão falar, né? Do que os técnicos, né? Os engenheiros e os arquitetos estão falando. Então, a parte de planejamento e contratação realmente precisa de um conhecimento mínimo. E aí, somente para quem projeta, somente para projetistas, isso é uma coisa que a gente ouve bastante. Mas eu não projeto, talvez eu não precise saber. Olha, provavelmente você vai precisar de um conhecimento mínimo para, de repente, elaborar um processo de contratação, é, para receber produtos, né, em BIM. Então, você talvez não projete, mas você vai fiscalizar um projeto que vai ser em BIM, né? E aí a gente começa com uma parte de fundamentos, porque são questões que vão estar inseridas nesse contexto BIM. Então, são conhecimentos mínimos para você saber do que se trata e saber falar a mesma língua, né? Então, a gente começa com o formato nativo proprietário.
cada software vai produzir um tipo de arquivo, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, a gente tem Revit hoje, que é um dos maiores softwares em BIM, a gente tem o Solibri, o Navisworks. Então, cada software vai ter um produto, um arquivo com um produto em um formato nativo. E a gente tem um, um formato aberto, então cada projetista vai exportar em FC para que outras pessoas tenham acesso a esse arquivo. E, assim, a grande diferença, né, é que o IFC, ele é um arquivo de leitura e visualização. Então, você não vai editar o projeto do arquiteto em IFC, né? Então, ele vem exatamente para ser, para dar mais comunicação entre os diferentes projetos, né? Entre as diferentes disciplinas e os profissionais. E por que ele é importante, né? Então, aqui a gente está vendo uma imagem, então, um projetista de estrutura vai desenvolver o modelo dele de estrutura, um arquiteto, um engenheiro eletricista vai desenvolver seus modelos no Revit, por exemplo, e aí eles exportam em IFC, e aí você faz a união de todos esses arquivos, né, num outro software para visualizar, para detectar algumas interferências entre as disciplinas. Então, esse é o objetivo de você ter um formato aberto, né? Outro conceito muito, muito, muito importante dentro, né, das práticas em BIM, então, é interoperabilidade. É uma palavra bem grande, mas que todos esses softwares, todas essas tecnologias consigam conversar. Então, esse é o objetivo, inclusive, do IFC, o formato aberto. Então, você pode ler o IFC no celular, você pode ler o IFC no tablet. Então, as tecnologias precisam estar integradas, né? Então, esse é o conceito de interoperabilidade, né? Como que os sistemas vão trabalhar juntos de maneira integrada. Isso parece ser uma coisa só de BIM, mas, na verdade, diariamente a gente é, vive situações em que você vai entregar em PDF, ah, não, mas a pessoa trabalha com um software X, a gente teve um problema regular aqui, ah, eu trabalho no Photoshop. Com que arquivo eu vou mandar para você conseguir editar? Entendeu? Então, esse é um problema comum já das ferramentas, né, dos softwares. Aí, outro conceito também importantíssimo dentro do BIM é o CDE, né? CDE é o apelido carinhoso para ambiente comum de dados, um Common Data Environment. E aí, na verdade, ele é um grande centralizador de informação, mas ele já é uma evolução, né? Então, ele não é um simples armazenamento, né? Ele tem outras ferramentas para você controlar controlar a emissão desses documentos, como eles vão estar quais são os responsáveis, quem são os responsáveis pelos arquivos, e principalmente a rastreabilidade, né? Então, ele vai fazendo o controle de revisões, né? Então, você tem ele vai, toda vez que você faz o upload de um arquivo em CDE, ele já faz uma revisão nova, ele já coloca que foi a Melissa. Então, quando você tem um coordenador ou um gerente BIM gerenciando esse repositório de arquivos, você tem um controle muito maior, né? Então, assim, ainda tem as questões de confiabilidade, organização, eficiência, colaboração e segurança. Então, ele é um repositório, a evolução de um repositório, né? Porque o controle de revisões, por exemplo, aqui está versões, a gente costuma falar de revisão. Então, cada vez que você desce um arquivo, automaticamente você tem que saber que aquele é um novo arquivo, ele é um atualizado. Então, tem todo um controle de documentos. Modelo federado também é outro conceito muito importante, que é quando a gente realmente faz a junção de todos esses arquivos, né, das diferentes disciplinas. Então, quando você tem a arquitetura, a parte de instalações, a parte de elétrica, toda reunida num único momento,
para você detectar as interferências, quais são as alterações que você vai ter que solicitar para o pessoal de elétrica, de estrutura, de hidráulica. E aí, aqui é só mais um exemplo, né? Então, assim, o arquiteto vai ter um modelo de arquitetura, o estrutural vai ter um modelo, mas em um determinado momento você vai ter esse modelo federado todo reunido para detectar as intervenções, né, os conflitos. E aí, outro conceito importante também para que esse modelo federado seja possível é todos esses modelos das disciplinas têm que ter uma mesma coordenada, né? Porque senão a estrutura vai cair de um lado, o elétrico vai cair do outro e vai ter um grande problema. Então, todos esses modelos individuais vão precisar começar certinho na mesma coordenada para que depois essa união seja possível. E aqui o principal benefício, né, de ter um modelo federado é o Clash Detection, né? Mais um nome em inglês, mas é muito importante, que é a detecção de conflitos. Então, quando a gente tem essa união de todas as disciplinas, gera-se um relatório, né, de todos os clashes, que a gente chama, e as pessoas vão fazer as devidas revisões para evitar, né? A maior parte desses conflitos geralmente é estrutural, com elétrico, estrutural com hidráulico, então já de antemão a gente consegue fazer alterações que na obra seriam muito mais custosas, né? E aqui algumas ferramentas, aqui eu coloquei só as três principais, o Navisworks ele é da Autodesk, então já tem uma facilidade de interoperabilidade. E a parte de coordenação, ela é muito, muito, muito relevante quando você tem projetos novos, né? Aqui na coordenação, a gente tem muito mais gestão de ativos construídos, né? Então, a gente, por exemplo, trabalha muito pouco com Flash Detection, né? Que geralmente é utilizado para obras novas. E aqui é outro tema assim, relevantíssimo. A padronização. Ah, mas a padronização de quê? De tudo, praticamente, né? A gente tem que padronizar nomenclatura de arquivos, a gente precisa definir o que a gente vai ter em cada projeto, a gente precisa padronizar também como os modelos vão ser gerados, então a gente desenvolve template padrão institucional para que cada projetista tenha todos os projetos tenham o mesmo padrão visual, o mesmo padrão técnico. Então a gente desenvolveu aqui uma biblioteca institucional de mobiliário. Essa padronização também tem a ver com a documentação. Essa não é uma novidade, né? O BIM, ele não, a padronização de arquivos, pastas e documentação já é uma necessidade da própria arquitetura e engenharia, né? Mas isso se torna mais importante para o início de uma implementação e também para um trabalho em BIM, né? Até porque toda essa padronização ela é essencial para que você consiga realmente extrair o melhor de cada projeto, né? Extrair o melhor de cada modelo. Então, a nomenclatura dos arquivos, por exemplo, você precisa para que a sua equipe saiba onde está cada arquivo, aonde que ela coloca os arquivos que ela produz, é, quais são as revisões. Então, você precisa ter uma organização boa aqui para ter um fluxo de projetos razoável, né? E aí também essa parte de templates, né? Então, a gente desenvolveu um template aqui da coordenação, que ainda está em desenvolvimento. A gente tem o início de uma biblioteca de materiais e de showroom para que todos os projetistas utilizem as divisórias do contrato que está vigente, para que todos os projetistas ou readequação de layout utilizem o mobiliário
pouquinho de uma parte até mais prática, né? Então, para que as adequações de layout aqui, que é o que mais tem volume, para que todos os layouts utilizem o mobiliário do contrato e utilizem os mesmos, a gente desenvolveu um arquivo, né, uma biblioteca com esse mobiliário. Então, ninguém vai fazer, ah, não, mas eu quero uma mesa de, ao invés de 1,40, vou fazer de 1,35. Não, ela não está no contrato, então você tem que utilizar só o que está no contrato. Inclusive, a gente começou a colocar um parâmetro, né, em cada um parâmetro de patrimônio para começar a ter uma gestão patrimonial desses mobiliários. Então, a gente está começando a trabalhar com isso para alimentar, né, um pouco mais de informação desses mobiliários. E aqui, outro tema também que é muito comentado, todo mundo gosta muito desse tema, e todo mundo, é sempre uma questão, um tema bem relevante, gêmeo digital, né? E aí, no começo, todo mundo, eu acho que tem a ilusão de que, ai, nossa, o modelo já é gêmeo digital. É um caminho muito até complexo entre você ter um modelo, né? E você ter um gêmeo digital. Então, o qual seria, né? Então, é um modelo 3D rico em dados. Então, não é só a geometria, né? Ele precisa dos dados. E ele tem reações também, ele é um modelo vivo, né? Então, ele está o tempo todo, você está o tempo todo trabalhando com monitoramento, você precisa ter os sensores, né? Você precisa ter provavelmente uma central coletando os dados e talvez dando os avisos de algum equipamento ou alguma questão. Então, é uma infraestrutura, né, para manter esse tempo real, né? Então, você tem um modelo, mas o modelo é só uma parte, né? Você teria os sensores, de repente, câmera, escaneamento e sistema de monitoramento. Então, ele é um controle, um acompanhamento em tempo real, né? Então, o caminho de um modelo para o gênero digital tem uma série de questões, né? Porque provavelmente você vai precisar ter um super, uma central, né? De controle e acompanhamento e a coleta desses dados. Então, é um objetivo, óbvio, para operação e manutenção, é um farol, né? Mas ele demanda uma infraestrutura, né? Muitas vezes você tem uma câmera que vai detectar movimentação, temperatura. Então, você vai ter uma série de elementos aí que vão fazer esse monitoramento, né? E aí, falando um pouco mais de template, né? Template é um conceito genérico, né? Para padrão, né? Então, na verdade, a gente utiliza muito esse conceito porque a gente define parâmetros e padrões para quase tudo, né? Então, para começar um projeto do zero, você precisa de um template do Revit, provavelmente, da sua instituição, para que você comece dentro dos padrões institucionais, né? Então, a gente tem aqui um pouco, né? A gente tem uma biblioteca de show de mobiliário e um pouco dos materiais também, então, um pouco de divisória que está no contrato, então, as cores do contrato, os tamanhos, então, tudo isso tem que ser monitorado, na verdade, é um trabalho diário, contínuo, para manter esses padrões, né? Tanto das famílias quanto das configurações iniciais, como essa documentação vai ser produzida. Então, os templates, eles favorecem essa questão da padronização, né? Para que todos os documentos da instituição tenham a mesma cara, o mesmo visual, a mesma questão técnica. Então, ele garante essa qualidade, essa consistência, né?
não só dos modelos, mas também do que se gera após o modelo, né? E aqui a gente vai entrar um pouco na parte de normas. Aqui eu fiz um apanhado, né, de quais são as normas hoje que são relevantes. Então, esse processo já é um processo longo, né? Se você for parar para pensar, então, há 6 anos já começou essa primeira estratégia BIM, que já está numa atualização de 2024. Depois a gente teve esse decreto de 2020, né? Que fala dessa adoção gradual. Então, é muito importante a gente perceber que o próprio Estado entendeu que a adoção do BIM ela é gradual. Então, em 2021 a gente teria para projetos, em 2024 a gente teria para projetos mais execução de obras. Então, a gente está nessa transição aqui de começar, né, em 2028 a gente teria já o ciclo completo do ativo, né? Projeto, obra e operação. Então, é relevante a gente entender que não, o Estado entende que para chegar na operação a gente vai levar um tempo, e que é um processo, uma adoção gradual, né? E aí, um fato que realmente mudou esse panorama, né, do BIM dentro das obras públicas foi a 14133, que vem com o artigo 19, se eu não me engano, e que as obras e os serviços de engenharia serão preferencialmente em BIM. E, na verdade, hoje, para os órgãos de controle e para quem trabalha com isso, esse preferencialmente, na verdade, é ou quase que obrigatório, né? Porque para os órgãos de controle você precisa justificar por que que você não adotou o BIM, entendeu? Então, assim, essa é uma questão relevante, porque, na verdade, você vai ter que fazer em BIM. Isso é um fato. Como você vai fazer, em quanto tempo você vai levar para fazer, qual vai ser a qualidade disso, é uma outra questão, mas para os órgãos de controle, a justificativa é por que não usar o BIM. Então, como eu falei, a última atualização da estratégia BR, que é de 2024, o decreto 11.888. Como eu falei lá no começo, o objetivo aqui não é esgotar esse assunto, porque cada norma dessa daria 2 a 3 aulas de exploração de cada detalhe e tal. Mas aqui a gente só quer elencar, até porque a gente precisa estar alinhado, né? Então, a estratégia BIM-BR, como o nome já fala, é uma questão estratégica, né? Então, tem um comitê gestor que é bem amplo dentro dos ministérios. Então, aqui a gente tem o IMD, aqui a gente tem o MGI, portos e aeroportos. Então, já tem uma adesão também de portos e aeroportos. A parte de infraestrutura já está implementando também. Então, essa é uma norma bem relevante. E aqui eu coloquei só um trecho mesmo, só para dar uma introduzida mesmo da estratégia. Ela é a principal, né? Então, sempre que tiver algum tipo de contratação, sempre que tiver algum tipo de ação, vai estar obrigatoriamente alinhado dentro dessa estratégia. Então, o eixo A da estratégia é a estruturação do setor público. Então, promover esse uso prioritário, aumentar gradativamente o número de órgãos e entidades. Então, é, esse é um indicador meta, né? Então, a gente já está aqui nessa transição, de sair de 49 para 99. Então, essa é uma meta mesmo, atingir um número progressivo de órgãos e entidades que implementam, né, e realizam contratações, fomentar o uso de BIM para a gestão de ativos, né? O eixo B, claro que cada eixo vai ter diretrizes e vai ter ações e indicadores, então aqui eu só estou alentando o geral dessa estratégia. Capacitação e formação profissional, que é o que a gente tem sempre batido na tecla, né? Que esse é um workshop, a gente tem o objetivo de compartilhar um pouco e disseminar, mas a capacitação e a formação profissional é bem relevante também. E apoio à pesquisa e desenvolvimento de inovação.
A gente só está dando uma pincelada porque é para ser uma consulta posterior mesmo, vocês abrirem e consultarem a estratégia, até porque é importante a gente estar por dentro, né, do que ela tem por objetivo, até para alinhar as nossas ações. E aqui, essa é é, a principal NBR que hoje direciona tanto as contratações quanto a produção de documentos, de modelos. Ela é uma das normas mais faladas em BIM hoje, então ela é a principal. A estratégia, como eu falei, é mais estratégica, né? Então ela tem objetivos mais amplos, mais gerais. E essa, na verdade, é a principal fonte de consulta para qualquer trabalho hoje em BIM, contratação e etc. Ela só tem em português essas duas partes, as outras ainda estão em inglês, então a gente só tem acesso a essas duas. Ela já é material de ETP, em contratação em BIM, então ela sempre vai constar que os processos e os modelos vão ter que estar de acordo com essa ISO, então ela realmente é muito importante. Como ela é muito técnica e ela é de uma até para a gente que é arquiteto e engenheiro, a gente não vai entender ela na primeira lida, então ela uma norma que você precisa absorver a primeira, absorver a segunda, tem cursos só sobre essa norma para quem trabalha com BIM. Ela é bem complexa, então eu tentei, assim, resumir muito, assim, bem por alto, só uma pincelada do que ela significa para o nosso trabalho hoje. Então, ela é uma norma que traz conceitos e princípios que vão estar dentro de todo esse processo BIM. Ela é a que delimita um pouco como as informações vão ser geradas e fornecidas. Aonde que essas informações vão ter que estar, que é no ambiente comum de dados. Como você vai fazer o controle e a rastreabilidade. Então, ela é uma norma assim, bem complexa e bem completa para estruturar todo esse trabalho, todas essas contratações. Então, é, ela é, ela é essencial, né, para os engenheiros e para os arquitetos que trabalham com BIM, mas aqui eu trouxe só um pouco do que ela traz, né? Então, assim, quais são os documentos que você vai elaborar para definir as responsabilidades de cada envolvido, né, nos contratos? Então, qual é o papel do contratante, o que que ele tem que fazer antes de contratar, o que que ele tem que definir para contratar, quais são as responsabilidades da fiscalização, dos projetistas. Então, é uma norma muito importante, não só para quem vai ser contratado ou vai receber, mas também para quem vai contratar. Então, e isso é muito falado nos eventos que a gente vai. Como essa norma virou a referência para a parte técnica ali, ela define muito bem o papel do contratante, né? Porque o contratante não vai poder chegar e falar assim, quero esse projeto em BIM. Bom, ele vai ter que agregar mais informações para a equipe, ele vai ter que definir esses requisitos de informação, ele vai ter que entregar um pouco mais além da palavra BIM no edital, entendeu? Então, por isso que essa norma é importante, independente se você é arquiteto ou engenheiro, ou se você vai contratar, ou se você vai planejar uma contratação, essa norma também é importante para você. Então, ela também define a informação adequada para cada fase do ciclo de vida, né? Então, a gente fala muito do ciclo de vida do ativo, né? De que tem a parte de planejar, projetar, construir, operar, manter e monitorar, né? Então, quais são as informações em cada fase do ciclo de vida? É, aqui já é uma parte que o que a gente fez? Como no último workshop
a gente abriu para um formulário, para algumas sugestões, algumas perguntas, então a gente vai começar mais uma parte, que é uma parte de fundamentos também, que são partes relevantes do BIM, mas é uma parte também de resposta às perguntas que a gente recebeu no outro workshop. Aqui a gente está falando das dimensões BIM. O que acontece? Quando o BIM começou lá atrás, há uns 10, 15 anos, falava-se muito das dimensões BIM. Ah, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Então, há um tempo atrás, vinha até o 7D. E essas eram consideradas dimensões padrão. E aí já surgiram novas, então a gente já está no 10D. E aí o que acontece? Esse é um tema importante, sim, mas ele tem uma importância um pouco mais didática e um pouco superficial do BIM, mas que é relevante, então por isso que a gente trouxe. Então, o 3D seria a geometria, o 4D você tem a geometria e você acrescenta o fator tempo, o 5D o custo, o 6D a sustentabilidade, 7D gestão e manutenção, e aqui começam essas novas dimensões, né? Segurança, construção enxuta e industrial. O que acontece? Na prática, essas dimensões, elas estão acabando, elas não estão em desuso, mas elas não atendem mais. Então, por exemplo, aqui na CEGEP, por exemplo, a gente trabalha essencialmente com a geometria, né? Porque a gente faz levantamento dos edifícios construídos. Mas a maior parte do nosso interesse está em gestão e manutenção. Então, se eu tivesse uma leitura superficial sobre esse esquema, será que eu teria que percorrer todas essas dimensões para chegar onde eu quero? E a ideia não é bem essa, a ideia é que que o BIM funcione para o que você precisa, né? Então, hoje a gente acaba não utilizando tanto essa referência para trabalhar, porque ela sugere uma evolução sequencial, que não é o caso. Às vezes você vai ter um interesse aqui e talvez você não agregue todas essas camadas antes, né? E que, na verdade, é isso. Hoje, o BIM ele tem mais camadas de informação que você precisa responder antes de pensar nessas dimensões, né? Então, a metodologia já vem num amadurecimento que a gente já fala em usos bem, né? Então, a gente tem já uma substituição dessas dimensões. E aí, essa é a questão, né? Então, assim, ao invés de perguntar, quais dimensões você já tem implementado? Não, você vai, quais as informações são necessárias para você, para a sua atividade, como ocorre a troca de dados dentro da sua equipe, né? Como que está estruturada a governança do BIM, né? Porque isso é muito importante, não só do BIM, como dos seus processos, né? O ativo tem previsão de operação e manutenção, porque muitas vezes construtoras que só entregam projeto e pronto, elas têm uma necessidade de entrega menor do que para operação e manutenção. Existe interoperabilidade, então, como o processo de interoperabilidade está previsto, né? O CDE é estruturado. Então, assim, o último evento, a última palestra que eu vi, é, um grande profissional da área falou: olha, sem CDE é muito difícil que você consiga ter um processo BIM relativamente organizado, porque realmente essas questões de revisão, quem entrega o quê, tá tudo na. A gente tem uma briga regular aqui, tá tudo na pasta. O projeto que você está mexendo está na pasta, porque uma busca diária, né? O fluxo de trabalho atende a isso, então esse atendimento a isso já é um fator também relevante. E aqui também é uma questão: a sua equipe está preparada para contratar e fiscalizar? Porque, na verdade, é isso, nem sempre vai projetar, mas se ela precisa contratar e fiscalizar obras e serviços em BIM, ela provavelmente vai precisar de uma capacitação mínima.
E aqui também tem outra informação relevante, né? Ao invés da gente ter as dimensões, hoje a gente fala em informação e geometria. Quais são o que que você precisa de informação dentro do ciclo dentro do ciclo de vida, que fase que você vai atender? Que informação e geometria, né? Então a gente hoje trabalha com isso. Que a geometria, ela vai ter um nível pré-estabelecido na contratação, e um nível de informação também. Então, isso você vai definir já nos primeiros momentos, porque para a operação e manutenção, por exemplo, a gente não precisa de uma informação, um nível de geometria extremamente no 5, né? Vai até o 5. Então, o 3 para operação e manutenção já é válido, mas a informação ela vai ser extremamente necessária para operação e manutenção. Então, o controle do que você vai ter de geometria, o que você vai ter de informação para os seus modelos é que vai realmente influenciar no seu trabalho, né? Aqui eu estou falando um pouco mais do BIM na prática, né? Que tiveram várias perguntas falando dessa questão prática. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de como o BIM ele beneficia nessa gestão de ativos. Então, aqui a gente trabalha majoritariamente com readequação de layout. Eu vou mostrar um pouco depois, mais ou menos, como funciona isso aqui. E aí você pode ter elaboração de projeto básico, né, para depois ter uma contratação semi-integrada, fiscalização de obra, inventário patrimonial. Então, quantos postos de trabalho, quais são qual é a relação de patrimônio que eu tenho aqui em determinado ambiente, contabilização e reacomodação desses postos de trabalho. Então, isso é uma coisa que acontece bastante aqui, né? A criação de um ministério, como que eu vou reacomodar, como que vai acontecer toda essa questão. Manutenção e operação e monitoramento de equipamentos especiais e críticos. Então, você pode, a gente tem bastante problema com elevador, então você acopla um equipamento que fica te mandando informação o tempo todo de como está a operação daquele equipamento. E aqui a gente trouxe mais amplamente, né, de como ele está, como o BIM está acontecendo em outros lugares, né? Então, a gente tem essa ponte do Panamá, que já envolveu 1 bilhão, então, esse é um de Santa Catarina, então, vai ser uma das maiores torres, né, do Sena Tower, e dificilmente você conseguiria fazer uma compatibilização de um projeto como esse da maneira tradicional, né? Então, a gente já tem a parte de inteligência artificial, né, já está acontecendo, então você já tem uma parte de monitoramento, você já tem uma parte, você já tem a adesão de muitas ferramentas de IA hoje. E aqui eu trouxe o caso da fonte de Guaratuba, né, no Paraná, que já foi um BIM. Então, existia uma complexidade, né, porque é uma parte, a lâmina d'água é relevante, então tem toda uma questão, era uma ponte relevante para o Paraná, porque liga duas cidades bem relevantes, então, parte de temporada, né, de praia e tal, então, e aqui você tem eles conseguiram fazer o avanço desse carro de avanço, então tem todo um planejamento modelado, como iam acontecer essas fases, então já é e no Paraná, né, eu sempre gosto de trazer casos próximos para ver que não é uma coisa de outro mundo, né? E aqui um pouco de como esses modelos eles auxiliam no dia a dia, né? Então, a gente tem os desenhos técnicos, a gente tem quantitativos, então, a gente vai ter agora a inserção de novos servidores, vão chegar 30 pessoas nesse. Então, como que a gente faz essa readequação? Quantas mesas eu vou precisar novas? Então, a extração de quantitativos é bem relevante. A geração desses detalhes construtivos, então, a visualização desse projeto fica extremamente mais fácil, não só para a equipe de obra em si, né, para quem vai
que vai realmente trabalhar lá, mas até para. Às vezes você vai ter um gestor que vai fazer essa contratação e vai gastar alguns mil, sei lá, 100 mil, 200 mil nessa readequação, e ele quer saber como vai ficar, qual vai ser a cor das coisas, se vai ficar bom, se não vai. Então, a visualização desses detalhes acaba ganhando muito com a utilização desses modelos. Aqui é um videozinho, né, de como a gente usa o Revit aqui na coordenação, né? Então, como é a manipulação desses modelos. Então, aqui a gente tem um andar todo do bloco C, e aí como você consegue, assim, ter um entendimento, né? Para quem é engenheiro, arquiteto, a gente olha uma planta, a gente tem um entendimento bem razoável, mas gestor, administrador, a utilização desse modelo acaba tirando muita dúvida, a pessoa realmente entende, né? Então, facilita bastante no dia a dia a utilização desses modelos. E aí, aqui é um resumo, né? Então, a aprovação, às vezes, é mais rápida, né? O modelo geralmente tira várias dúvidas de quem vai contratar esse espaço. A melhor compreensão do projeto, né? E aqui a gente não está falando só de engenheiros e arquitetos, às vezes a equipe de obra precisa desses elementos visuais. Deixa eu... Esse tipo de material, ele funciona muito bem para os colaboradores, né? Para quem vai instalar as divisórias, para quem vai instalar mobiliário, para quem vai prestar serviço nesse tipo de intervenção, esse tipo de elemento aqui é extremamente prático para tirar dúvidas e para evitar um pouco de erro também, né? Então, aqui é um projeto, uma área que foi desenvolvida aqui pela CEGEP e que foi realmente construída. Então, e aqui não é só uma questão paisagística, né? Então, a ideia era aproveitar uma obra de impermeabilização para acrescentar esse espaço de convivência, né? Então, aqui a gente tem um modelo que foi feito inicialmente no Revit, e depois a gente tem uma ferramenta para dar essa visualização, para fazer esse tour, e ele é extremamente relevante, né? Porque quando a gente tem essa visualização, ao invés de planta, corte, fachada, geralmente as intervenções são bem menores, né? Responde a muitas dúvidas. E aqui já estou terminando, então, e qual que é o maior obstáculo, né, para a implementação de BIM? Infelizmente, é o cultural. Então, a gente realmente precisa estar o tempo todo buscando essas questões, né? Não só a capacitação, mas a comunicação, a colaboração. É um dos fatores que no dia a dia mais é relevante assim, no trabalho das equipes. A colaboração. Então, compartilhar o conhecimento, disponibilizar algumas questões, processo de melhoria contínua, né? Porque o BIM, ele está evoluindo rapidamente. Então, há 2, 3 anos atrás, há 5 anos atrás, era totalmente diferente. As ferramentas vão acrescentando novas ferramentas, a inteligência artificial tá sendo implementada em vários desses processos. Então, é extremamente importante que a gente busque essa melhoria contínua para melhorar esses processos. E aqui, uma coisa que a gente sempre fala, que hoje a gente tem uma capacitação conceitual, né, teórica mínima, disponibilizada pelo ENAP.
a gente fez como se fosse uma trilha, né? E a gente sempre coloca, é o segundo momento que a gente se encontra, e é o segundo momento que ele sempre vai finalizar nesses cursos gratuitos do ENAP, porque a adesão a esses cursos é extremamente baixa, eu acho que chega a 10, 15%. Então, e ele é muito bom, a gente já fez alguns, até para avaliar e ver aonde a gente poderia implementar outros, né, para agregar um pouco mais de valor. Então, a gente tem um profissional extremamente relevante no BIM, que é o Tom Cartelani, então ele apresenta alguns módulos, então a gente sempre está reforçando a importância de buscar esses cursos gratuitos do ENAC. E aqui, o nosso guia, que foi publicado acho que já tem algum tempo, ele traz bastante fundamento já também, ele traz um pouco mais a parte técnica da NBR 19650. Então, ele já é um pouco mais complexo e tem uma parte técnica um pouco maior. Então, a gente tem um QR Code, então ele é uma fonte legal desse primeiro momento de conhecer os termos e entender um pouco mais sobre a metodologia. O Celso vai falar um pouquinho sobre o escaneamento, o Scan to BIM. É, na semana que vem, a gente vai estar aqui no final da apresentação também. Tá conseguindo me escutar? Nós vamos estar realizando um outro, né, um outro workshop, dando prosseguimento, que vai ser o workshop de escaneamento 3D, né? Aí onde a gente vai estar explicando um pouco sobre esse processo, de como é o escaneamento 3D, como funciona, e também a gente vai estar demonstrando, né, ali numa espécie de prática ali também, algumas espécies de programas ou softwares, né, aplicativos, na verdade, que aí vocês possam estar realizando também escaneamento e como a gente pode estar inserindo ele dentro do nosso processo BIM, né? Seja para modelagem, seja para verificação em loco, seja para levantamento, etc. Então vai ser bem legal. Na semana que vem a gente vai estar realizando esse terceiro momento de workshop com o escaneamento, né? E aí a gente mostrou, desculpa só, como vocês viram aí, um vídeo rápido sobre eh, a gente utilizando, né, uma nuvem de pontos a partir de um escaneamento, inclusive aqui do nosso prédio. Mas na semana que vem a gente vai ver outros exemplos, outros usos, etc, gente. Aí espero vocês aí na semana que vem para a gente dar continuidade aos nossos workshops. Aqui é o QR Code, então, porque o Celso vai fazer esse workshop de escaneamento, esse é o QR Code, caso vocês queiram se inscrever, vai ser dia 24. E aqui está um pouco também dos próximos que a gente vai apresentar, né? Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E uma reflexão importante é que é isso, né? A implementação não é única e ela também não é a curto prazo, né? Ela é evolução contínua, tanto de padrão, contrato, processo, competências e colaboração. Então, num primeiro momento, talvez tenha uma contratação inicial, depois você vai ver que tem que aprimorar na próxima contratação, por exemplo. Então, é uma evolução contínua, né? E a gente vai abrir agora para as perguntas, então, A gente já tem uma pergunta aqui no chat e tem uma pessoa que já deu sua mão. Você quer. pode perguntar, Edmil. Bom dia, eu sou a Edna, da Central de Compras, da CEGEST. Parabéns pela apresentação, Melissa, muito bom o conteúdo que você trouxe hoje. Eu sou arquiteta de formação
E a dúvida que eu tenho é bem no finalzinho do que vocês mostraram a nuvem de pontos. A pergunta que eu queria fazer é se foi uma contratação que vocês fizeram e se depois essa nuvem de pontos ela vai ser jogada para dentro do programa ou se ela vai ajudar vocês a modelarem, como é que funciona isso? O que acontece, Edna? A gente teve um TED que foi, um contrato, né? É um contrato, mas enfim, a gente teve um TED com a NB, e aí eles entregaram no vídeo de pontos no primeiro momento. E aí a gente foi entendendo a nuvem de pontos junto com eles, com os produtos que eles entregavam. Então a gente, de janeiro para cá, a gente recebeu uma entrega. A resolução ainda não era a que a gente gostaria, então eles fizeram num outro equipamento. Então, o que acontece? A nuvem de pontos, a gente conseguiu a gente teve esse TED com um equipamento, e aí agora a gente começou a fazer com o iPhone, por exemplo. O iPhone Pro, a partir do 12, ele tem um LiDAR. Então, a gente... E aí, o que acontece? A gente recebe a nuvem de pontos e tem um software para mudar o formato dele e colocar dentro do Rect, entendeu? Então, assim, tem a visualização da nuvem de pontos, que é aquele videozinho ali que não demanda nenhum software. Mas para você colocar dentro do arquivo para ele ser um auxílio de modelagem, você tem que mudar o formato, entendeu? Aí só complementando, que eu acho Entendi. que a Melissa disse, é justamente para isso. Aí a gente vai mostrar que a nuvem de pontos ela serve tanto para visualização, levantamento, modelagem. Então, com a nuvem de pontos a gente também pode utilizar para modelar, né, o ativo, ou seja, o projeto. Aí só para então refinar o que eu compreendi. Seriam para espaços pontuais. Assim, a tecnologia ela daria para pegar todo um espaço, vamos dizer assim, do prédio, mas vocês estão usando para espaços pontuais, né? O que acontece? O iPhone, ele funciona muito bem para espaços internos. E Uhum. para edifícios maiores ou um andar como um todo, a UNB utilizou um scanner estacionário. E aí você tem porque ele vai unindo a nuvem de pontos ao longo do levantamento. Então, ele vai fazendo essa junção automática, entendeu? Então, assim, para espaços menores, o iPhone funciona muito bem, mas para a partir de um andar, por exemplo, aí você já precisa do scanner estacionário. Mas a gente vai falar bastante. Na semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso, porque para contratar a nuvem de pontos também você precisa de umas definições. Então, assim, é uma tecnologia que é muito bacana, ela veio realmente para contribuir e a gente está aderindo bastante, porque às vezes você não vai ter acesso a determinados espaços o tempo inteiro. E aí, para algum tipo Sim. de intervenção, ela serve de base para você ali, questão de acabamentos, luminárias, ela funciona bem. Joia. Obrigada, Melissa. Tem duas perguntas no chat. Uma do João. Então, quando serão disponibilizadas ferramentas, softwares, política BIM, ambiente de produtividade colaborativa, etc. João, para a gente entender melhor até a sua dúvida, de onde você é, por favor? Será que o João está por aqui ainda? Bom, Porto Alegre. Mas você está dentro do MGI? Em qual órgão ou entidade? Ah, tá, dentro do MGI, na SRA, então, é isso? Ótimo, tá. João, a gente está... esse workshop já faz parte dessa disseminação, né?
Nós estamos dentro da mesma secretaria, que é a Secretaria de Serviços Compartilhados, e aí nós desenvolvemos o Guia BIM, que é o primeiro documento referencial, né, com padrões. A partir desse Guia BIM, a gente consegue fazer contratações de projetos em BIM, porque ele pode ser um anexo, definindo todas essas nossas exigências, né? E a gente está, aos poucos, desenvolvendo outras coisas e compartilhando também. Então, em breve, nós vamos soltar uma versão 2 do guia, com um repositório junto, e aí nós vamos colocar famílias de mobiliário que nós já montamos, da futura contratação de mobiliário, inclusive, que a gente está desenvolvendo em parceria da UIDCD. A gente vai incluir templates, né? Em relação ao ambiente colaborativo, ele já está disponível nas licenças que nós temos da Autodesk. Então, a gente pode conversar diretamente depois para entender, né? Também com o John e com o Eduardo, que são os responsáveis, né? Os coordenadores de engenharia da DCD, para entender se já está disponível aí para vocês, se já pode ser instalado, né? Então, esse ambiente é um contratado. Sobre a política BIM, a gente está desenhando aqui uma portaria para submeter à SSC, para ter definições mais claras, né, das funções de cada um. Então, softwares, acho que eu respondi. As ferramentas, a gente tem, nesse momento, o guia, e em breve teremos o repositório de templates e famílias. E o ambiente está adquirido junto com o software, né? Temos outra pergunta aqui. É planejado expandir a gestão em BIM para os demais patrimônios da União? Bom, eu até não sei bem responder essa pergunta, mas assim, a gente está dentro da Secretaria de Serviços Compartilhados no âmbito do ColaboraGov, então a nossa responsabilidade se restringe à gestão das edificações em uso por esses órgãos do ColaboraGov e outros órgãos que utilizam prédios que nós gerimos, né? Especialmente nos estados, os colegas das SRAs atendem outros órgãos para além do ColaboraGov, né? Em relação a outros edifícios da União, a gente teria que discutir com a SPU para entender, né? Acho que a SEGES também vai soltar aí algumas iniciativas de contratações, né? Mas no que nos cabe aqui, a gente está tratando desses prédios. Vou passar a palavra aqui para o Celso, nosso diretor, que pode complementar também. Nájila, o que eu ia comentar é que também a gente tem a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, né? Que é baseada nos decretos federais. Então, eu acho, Tatiane, que vale dar uma olhada também no que os decretos também estão estabelecendo, porque alguns órgãos, inclusive, posso citar aqui, salvo engano, o DENIT, ele é obrigado, né, a já ter a adoção aí do BIM como uma ferramenta de utilização cotidiana lá por eles. Em outros órgãos é inclusive optativo, né? E eu acho que dá uma olhada, são os decretos federais de 10.306, depois eu coloco aqui no chat, né? 10.306 de 2020 e 11.888 de 2024. Né? Eles que estão desenhando aí a estratégia nacional. Eu acho que vale a pena dar uma olhada neles para ver, inclusive, como o governo federal pretende disseminar, né, literalmente, a utilização dessas ferramentas, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, Nádia, mais algum ponto para trazer aí? A gente pode caminhar para o encerramento. Eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. Informar para vocês que a gente vai encaminhar um formulário para todos os participantes, um formulário de reação para coletar as impressões de vocês sobre esse workshop e sugestões para os próximos, tá? A gente já definiu, né, os temas, a gente já apresentou para vocês os temas, mas a gente pode ter nuances aí dentro desses temas, né? Então é bem importante essa colaboração de vocês, tá bom?
O primeiro workshop foi sobre BIM na administração pública. A gente pode compartilhar aqui no chat a gravação com vocês, tá bom? Vou pedir para a equipe colocar aqui no chat. Maravilha. Gente, a gente agradece o quórum, né, a participação de tantos órgãos. A gente, como dito lá bem no início, é muito importante também ter essa troca com vocês. Como a Nájila mencionou, a gente vai fazer uma pesquisa de reação. Por favor, tragam dúvidas, sugestões nesse espaço, né, que inclusive vão nos ajudar aí nos próximos momentos que a gente vai ter aqui junto com vocês, tá bem? Muito obrigado e até o próximo encontro. Até mais. Até logo, gente. Obrigado.